Semri chega ao porto onde Sen está lhe esperando, e o segurança que está lhe acompanhando informa que não a pode deixar sozinha por ordens de Aga. Semri diz ao segurança que conversará com Sen. Nedim chega logo depois de Semri ao porto, e a observa caminhando em um barco que está ancorado próximo dali. Nedim observa Semri indo ao encontro de Sen, que a espera do lado de fora da embarcação, não escondendo sua raiva ao ver a cena. Ao entrar no barco, Semri se surpreende ao perceber que Sen preparou um encontro romântico para os dois, e Sen se justifica, dizendo que pensou bastante a respeito da separação deles. Sen afirma que é um homem diferente daquele que Semri conheceu no passado, e que sua mudança se deve à sua convivência com ela. Nedim observa de longe a conversa de Semri e Sen dentro do barco, expondo seu incômodo e sua tristeza pela tentativa de reaproximação armada pelo primo. Sen se declara para Semri, dizendo que sempre desejou que o casamento entre eles fosse de verdade. Sen diz que não consegue ficar sozinho, sem Semri. Nedim observa Sen segurando as mãos de Semri e se entristece. Sen pede que ele e Semri não ignorem seus sentimentos, dando uma nova oportunidade para a relação deles. Semri chora e Sen pede que ela não se afaste dele. Sen pede que Semri lhe conceda a oportunidade de amá-la e protegê-la pelo resto de suas vidas em um casamento de verdade. Sen pede a Semri em casamento novamente, deixando-a surpresa. Nedim sente um misto de tristeza e raiva ao observar a interação entre Sen e Semri, e logo, decide deixar o porto. Semri permanece surpresa com o pedido de casamento, encarando Sen em silêncio. No hotel, Seniz recomenda que Seren não volte a lhe ameaçar, jurando que fará ela se arrepender. Seren questiona o que Seniz pretende fazer contra ela, e relembra que ela também pode contar a todos que a ruiva causou seu aborto. Seren diz que possui trunfos mais poderosos que os de Seniz, e diz que é incapaz de esquecer todas as maldades que a ruiva cometeu contra ela. Seren pergunta o que Seniz acha que todos pensarão quando descobrirem sobre a história do aborto, reiterando que ainda tem Sen como sua testemunha nessa história. Seniz expulsa Seren de seu quarto, que promete acabar com a vida da rival caso descubra que ela tem algo a ver com o sequestro de Semri. Seren deixa o quarto de Seniz, que se mantém furiosa com as ameaças da jovem. Sen pede que Semri lhe dê uma resposta, prometendo fazer tudo o que for possível para seu bem. Sen pede que Semri diga que ficará a seu lado. Semri fica nervosa com a pressão imposta por Sen e diz que não pode ficar com ele. Semri diz que sua relação com Sen é impossível, decepcionando-o. Semri relembra que seu casamento com Sen tinha um propósito por trás da relação, e que a relação dos dois não significa nada para ela. Sen fica em silêncio, demonstrando em seu olhar a grande desilusão que sofreu com as declarações de Semri. Atonita com a situação, Semri deixa o barco de forma apressada, enquanto Sen reflete em silêncio a negativa de sua ex-esposa. Semri corre pelo deck do porto em lágrimas. Sen destrói a mesa que preparou para encontrar Semri, expondo sua frustração aos gritos. Sen chora e retira a aliança de seu dedo, a qual arremessa contra as águas do porto. Semri jura a si mesma que não pode se envolver com Sen. Desolado, Sen se senta no chão do barco e chora. Em seu carro, Nedim permanece magoado após assistir o encontro de Semri e Sen, acreditando que Amada estava se entregando aos sentimentos do primo. Nedim se desespera e chora, pedindo que o motorista encoste o carro no ponto mais próximo. Nedim desce do veículo e chora pelas ruas de Istambul, afirmando para si mesmo que não pode amar Semri. Nedim quase é atropelado em meio a seu surto, e o motorista o contém e tenta acalmá-lo. Aga diz ao policial que não entende o motivo do ódio de Sen por ele, afirmando que sempre lhe deu boas oportunidades para ter uma vida confortável. O policial tenta acalmar Aga, dizendo que Sen será condenado por vários anos pelo sequestro de Semri. O capanga de Seniz liga para informar que Sen cumpriu sua parte no acordo, evitando confirmar para Aga seu envolvimento no sequestro de Semri. Seniz vibra ao receber a notícia de que conseguiu despistar Aga. Na mansão, Nurten tenta ligar para Bazak, mas fica nervosa ao não conseguir entrar em contato com a filha. Oya e Bazak se reúnem em uma cafeteria após realizarem juntas uma tarde de compras. Bazak diz estranhar a si mesma ao usar roupas tão formais quanto as que Oya comprou para ela. Oya elogia o estilo de Bazak e diz que ela deve aproveitá-lo para iniciar sua nova etapa de vida. A médica diz a Bazak que pagou seu aluguel atrasado,
deixando-a sem jeito. Basak diz que se seu filho estivesse vivo, ela teria dado um jeito de dar melhores condições a ele. Oya diz que Basak poderá encontrar novas opções de agora em diante, e que ela iniciará um novo caminho. Basak expõe sua revolta contra o pai de seu filho, que a abandonou para também ter uma nova vida. Basak também expõe seu rancor contra Nurten, dizendo que sua mãe tentou controlá-la a vida toda para aparentar perfeição diante de Aga. Basak conta que Nurten sempre a obrigou a dever gratidão a Aga e a saber seu lugar como filha da empregada. Oya elogia a inteligência de Basak e pede que ela esqueça as dores do passado para focar em um futuro que ela merece. Oya pergunta se Basak não se interessa por ter uma vida diferente ao retornar à mansão Karasai. Uma das garçonetes da cafeteria derruba sua bandeja sob a bolsa de uma socialite, que a humilha diante de todos. Oya e Basak observam a confusão, e Basak se incomoda profundamente com as grosserias da madame. Basak pega o jarro de água de sua mesa e caminha em direção à socialite, e em seguida, joga a água sob sua cabeça. Basak se diverte em humilhar a ricaça, que fica chocada. Oya fica apavorada com as atitudes de Basak, que ri ao ver a ricaça deixar o estabelecimento em profundo estado de vergonha. Oya pega Basak pelo braço e a retira do local. Dama se alegra ao ver Sen chegar em casa, que tenta disfarçar diante da irmã sua tristeza por ter sido rejeitado por Semri. Sen observa algumas malas próximas de Dama e questiona de quem são, e a jovem diz não saber. Nurten pergunta a Sen se ele quer que ela sirva o jantar, e ele questiona a presença das malas na sala de estar. Nervosa, Nurten diz não saber de nada. Dama percebe o nervosismo da governanta e a pressiona a contar o que sabe. Nurten diz que Nedin a fez colocar as roupas de Sen nas malas, deixando Dama chocada. Nedin e Seren descem as escadas da mansão, e o rapaz ordena que Sen deixe o lugar. Dama questiona quem Nedin pensa que é para expulsar seu irmão da mansão, e Sen pede que Nedin repita a ordem que acabou de dar. Nedin diz que está farto da presença de Sen na mansão, e Sen tenta partir para cima do primo. Dama e Seren impedem os primos de iniciar mais uma briga, e Sen diz que não irá embora, acusando o primo de ser ambicioso. Seren provoca Sen, dizendo que a mansão pertence a Nedin, e que seu marido só o deixou ficar na mansão porque é bondoso. Seren reitera as ordens de Nedin e o expulsa da mansão. Nedin diz que não interessa onde Sen irá viver, mas ordena que ele se retire da mansão imediatamente. Aga surpreende o momento em que Nedin expulsa Sen de casa, pedindo que o sobrinho repita suas palavras. Aga confronta a decisão de Nedin, que reforça diante do milionário que ele entendeu exatamente o que disse. Aga levanta a mão para Nedin e ordena que ele o respeite. Aga ordena que Nedin se recomponha e pare de ditar ordens na mansão. Aga questiona em que momento Nedin se converteu em uma pessoa de coração duro, deixando calado diante de todos. Aga diz que já tolerou demais as malcriações de Nedin, expondo sua revolta pela decisão do sobrinho em se tornar seu inimigo. Aga e Nedin discutem, e o milionário culpa o sobrinho por ter lhe feito ficar contra seus próprios filhos. Aga diz que está farto de Nedin e que não permitirá que ele expulse seu filho da mansão. Sen diz que não se interessa mais em morar na mansão, mas Aga o impede de sair. Aga diz que a casa também pertence a ele, desautorizando Nedin diante de todos. Aga coloca Nedin em seu devido lugar, dizendo que sabe lutar de igual para igual caso o sobrinho decida se portar de maneira sórdida. Aga diz que Nedin não tem o direito de expulsar ninguém de sua casa sem que ele autorize, e informa ao sobrinho de que irá lhe colocar limites da próxima vez que instaurar alguma confusão em seu lar. Nedin engole suas palavras com fúria, encarando o tio fixamente. Aga ordena que Nurten leve as malas de Sen de volta a seu quarto, e ao sair, dá um encontrão no ombro do sobrinho. Nedin permanece em silêncio e com olhar de fúria diante de todos. Sen e Dama o encaram de forma vitoriosa, enquanto Seren se sente humilhada ao ver o marido ser desautorizado por Aga. Semri anota alguns contatos para conseguir um emprego, e Seer leva um chá para sua filha enquanto realiza a tarefa. Semri informa que não conseguiu arranjar nenhum trabalho ainda, e Seer diz que a filha logo irá conseguir um trabalho à sua altura. Semri diz à sua mãe que quer começar uma nova vida assim que conseguir um novo emprego, e para isso, deseja alugar uma casa. Seer é ríspida com Semri ao escutar sua proposta. Dama arruma as roupas de Sen nas gavetas de seu quarto,
e o rapaz torna a colocar as roupas nas malas. Dama diz que Sem não pode ir embora só porque Nedim se revoltou, e ele diz que irá embora de qualquer jeito. Dama diz que se Sem for embora, ela irá junto com ele. Aga surpreende a discussão de seus filhos, e Dama informa que Sem irá embora e que ela irá junto dele. Aga pergunta a Sem se suas palavras não têm influência na mansão, tentando impedi-lo de ir embora. Sem justifica dizendo que o problema não é Aga, mas sim o temperamento difícil de Nedim. Aga pede que Sem se cale e recorda quando o filho disse que eles caminhavam juntos, e depois questiona se o filho o abandonará nesse momento. Aga diz que Nedim perdeu a cabeça e que ele o colocará em seu devido lugar, pedindo que os filhos fiquem, visto que a casa faz parte da história deles. Sem dar razão a Aga, mas pergunta se o pai tem noção do que Nedim lhe disse. Aga diz que Nedim enlouqueceu, mas pede que Sem fique se o considera como pai. Aga diz que não permitirá que seu filho se afaste, e que Nedim um dia pedirá perdão a todos por suas atitudes. Sem concorda em permanecer na mansão. Seher fica chocada ao saber por Nurten que Nedim tentou expulsar Sem de casa. Neriman diz que a casa e a empresa pertencem a Nedim, e que ele pode expulsar quem ele quiser. Seher repreende o comentário de Neriman. Semri se surpreende com a visita de Nurten, e Neriman é irônica sobre a situação da mansão. Nurten conta a Semri que Nedim tentou expulsar Sem de casa, deixando-a chocada. Semri se diz contra a decisão de Nedim, mas Nurten a conforta, dizendo que Aga colocou limites em Nedim. Nurten se questiona em que momento Sem e Nedim viraram inimigos, afirmando que Nedim era um menino de bom coração e que agora não o reconhece mais. Seren expressa sua revolta a Nedim pela forma como Aga falou com ele na frente de todos, e questiona o que fez o marido tentar expulsar Sem de casa. Nedim diz que está enfurecido e que não quer conversar com Seren. Seren insiste, mas Nedim pede que ela não o pressione, pois explodirá. Seren grita com Nedim e diz estar cansada de manter a compostura. No dia seguinte, Seren sai da mansão para respirar ar fresco, e nesse momento, ela escuta a conversa dos seguranças. Um dos seguranças diz que Sem pediu Semri em casamento no dia anterior, mas que ela voltou para a mansão chorando no carro. Seher chama Semri para tomar café da manhã, mas ela se nega a levantar, demonstrando estar abalada. Seher questiona o que está afetando Semri, e ela se nega a contar. Semri recebe uma ligação de Aga, e ao atendê-la, ele lhe pede que o encontre em seu escritório na mansão para que conversem. Semri confirma a presença, e Seher diz que espera que não seja algo negativo. Sem desperta e se entristece por não encontrar Semri ao seu lado na cama. Dama entra no quarto de Sem e informa que Aga quer conversar com ele no escritório. Dama se preocupa com o estado de Sem e pergunta se o irmão irá se divorciar mesmo de Semri. Sem pede que Dama não lhe faça perguntas e ela decide deixar o irmão a sós. Seren entra agitada na mansão e Semri corre atrás da irmã, que lhe evita desde que ela descobriu sobre seu vídeo. Semri deseja bom dia a Seren, que se envergonha ao olhá-la. Semri pede que Seren e ela conversem, mas Seren tenta desconversar ao gritar por Nurten, pedindo que a governanta ponha a mesa do café da manhã. Seren sobe as escadas correndo, e Semri nota que sua irmã está lhe evitando. O motorista de Nedim pergunta se deve levá-lo à empresa, e ele nega, pedindo que apenas dirija. Nedim recebe uma ligação da doutora Oya, que pede para conversar com o rapaz em particular sobre Bazak. Nedim pergunta onde Oya está, e ela lhe informa que está na cafeteria onde sempre se encontram. Nedim diz que irá ao encontro da médica. Semri e Sem entram ao mesmo tempo no escritório de Aga, que pede que eles se sentem diante dele. Sem diz que ele e Semri não têm tempo para se sentar, já que estão a caminho do cartório para assinar o divórcio. Aga diz que o chamou pela última vez para confirmar se Semri e Sem têm certeza de que irão se divorciar. Semri e Sem se mantêm em silêncio, e Aga diz que está triste pela decisão dos dois. Aga diz que Semri e Sem deveriam ter evitado caminhar em direções opostas, e que eles sequer tentarão dar uma nova chance para a relação deles. Aga diz que sempre quis que Semri fosse parte de sua família, e que ela sempre será para ele como uma filha. Aga torna a questionar a Sem se ele está disposto a se divorciar de Semri, e ele confirma sua decisão, endossada por Semri, que diz ser a melhor coisa a se fazer. Aga pede que Semri o deixe a sós com Sem, e ela se retira do escritório.
Aga questiona se Sem deixou de estar apaixonado por Semri, e o rapaz diz que irá se divorciar porque Semri não o ama. Sem expressa sua tristeza diante de Aga, que apoia a decisão do filho. Sozinho, Aga lamenta pelo divórcio de Semri e Sem. Semri e Sem esperam pelo chamado para assinar os papéis do divórcio, acompanhados de Aga e Seher no cartório. Seher diz que estar no local a deixa nervosa, pedindo que a situação acabe logo. Sem caminha de um lado para o outro no local, e Aga diz que o nervosismo do filho o está contagiando. O escrivão pede que Semri e Sem entrem em sua sala para assinarem o divórcio. Seher e Aga se encaram, tristes pela situação de seus filhos. Seren diz a Neriman que não entende porque Sem pediu Semri em casamento de novo se vão se divorciar, e a idosa diz que não entende as atitudes dos dois. Seren liga os pontos e diz que Nedim quis expulsar Sem da mansão porque viu o primo e Semri juntos no porto. Neriman pergunta por que Seren está incomodada, já que ela mentiu dizendo que esse era um plano de Aga. Seren diz que Nedim não acredita nela e que vive lhe insultando. Seren diz que precisa encontrar novas estratégias para manipular Nedim contra Sem. Seher diz a Aga que nunca pensou que o casamento de sua filha com Sem acabaria dessa forma. Aga diz a Seher que tentou de tudo para impedir a separação, mas lamenta por não ter conseguido. Seher agradece a Aga pelas tentativas, e diz que sempre confiou nas intenções do patrão e em sua bondade. Seher diz a Aga que não há nada que eles possam fazer por seus filhos nesse momento. Semri e Sem deixam a sala do escrivão, dizendo que o casamento entre eles acabou. Aga passa mal e pede que eles saiam depressa do cartório. Nedim chega ao encontro de Oya na cafeteria, e ele pergunta se ela conseguiu falar com Bazak. A médica diz que começou a realizar sessões de terapia com Bazak e elogia seu potencial de melhora. Oya percebe que Nedim está incomodado com algo e pergunta o que aconteceu. Nedim diz que Semri irá se divorciar de Sem neste dia, e a médica pergunta a Nedim como ele se sente. Nedim diz que não é capaz de se reconhecer, confirmando estar confuso com a situação. Oya pergunta se o ódio de Nedim por Aga e Sem seria menor se Semri estivesse ou não divorciada. A médica diz que os caminhos de Semri não importam a Nedim, e que ele já decidiu por sua vingança.